Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Futebol. Seguinte, vamos a Cruzeiro e Flamengo, análise completíssima aqui do canal. Temos o seguinte cenário, vai dar empate, brincadeira, não é tão simples assim, antes fosse. Mas basicamente a gente tem por estilo um 50-49, ou seja, o Cruzeiro jogando contra equipes parecidas com o Flamengo e o Flamengo jogando contra equipes parecidas com o Cruzeiro. A gente está falando aí de 50 a 49, um empate técnico entre as duas equipes. E quando vai para mando de campo, as duas equipes aumentam. Por quê? Porque são os piores cenários, digamos assim, entre os adversários. Então aumenta para 52 o Cruzeiro e aumenta para 50 o Flamengo. Nesse cenário de aumento, você tem aí 52 a 50, que é basicamente um novo empate técnico, tá? Não tem uma grande vantagem para o Cruzeiro a ponto de apontar favoritismo, tá? A ponto de apontar é foda, né? Enfim, vocês entenderam a mensagem, né? Não tem favoritismo. Quando a gente vai para esta análise, temos o seguinte cenário. Temos aqui passe, progressão e velocidade de recuperação. Vamos começar pela velocidade de recuperação. Vantagem do Cruzeiro. Então o Cruzeiro recupera a bola mais rápido. Pressiona, recupera. Pressiona, recupera. Tá? O que o Cruzeiro faz geralmente quando pressiona e recupera? Tem menos passe e um empate na progressão. O que isso quer dizer? Basicamente é que o Cruzeiro, na hora que recupera a bola, o passe é mais longo. Ou seja, há uma velocidade maior. Eu dou menos passes e progrido mais ou menos o mesmo tanto de campo, tá? Em metros. Então eu estou diminuindo o número de passes e aumentando o campo percorrido. O passe é mais longo. Tá? A progressão pode ser feita via condução. Os jogadores conduzem mais a bola. Tá? E quando eu falo condução, é em progressão, em sentido do gol adversário. Tá? Quando a gente está falando desse cenário aqui, você tem um Flamengo mais lento, digamos assim. Mais passe, progressão na mesma toada do que o Cruzeiro vai ter. Então você está vendo uma relação de quase 1 para 1 aqui. Aqui deve ser 1.1, 1.2 mais ou menos. Tá? Se minha conta não estiver muito errada, deve ser mais ou menos nesse sentido. Tá? O que acontece quando você tem esse tipo de cenário? Você está falando de uma observação do jogo, onde o Flamengo fica com uma cara mais de domínio do jogo e o Cruzeiro fica com uma cara mais de perigo para o jogo. Por quê? Porque a gente está falando de basicamente o mesmo tanto de criação. Né? Você fica um com mais passe e o outro com menos passe, e obviamente a gente está falando do Flamengo com os dados que a gente tinha anteriormente. Tá? Ah, o Tite chegou, mudou o esquema, não temos como saber. Tá? E qual que é o impacto? Menos ainda. Então, quando você vai para esse cenário de finalização, por exemplo, você tem de novo empate. Ou seja, esses dois estilos que estão aí na tela de vocês, os dois proporcionam o mesmo tanto de finalização. Pô, Iago, se proporciona o mesmo tanto de finalização, pô, o Cruzeiro é amplo favorito, joga em casa. Então, jogando em casa, o Cruzeiro tem uma taxa de conversão muito menor que o Flamengo. É muito menor. Então, é muito provável que o Flamengo faça pelo menos um gol. E o Cruzeiro vai ter que ir na tentativa e erro para buscar esse um gol também. Por quê? Porque a taxa de conversão em casa é muito baixa. Essa taxa de conversão, para vocês terem uma ideia, para quem quiser passar raiva aí nas análises, né, é a mesma taxa de conversão, ou algo muito parecido com a taxa de conversão do São Paulo fora de casa. Então, assim, a gente está falando de uma taxa de conversão, uma das piores da competição por cenário. Tá? Então, isso é muito ruim, coisa que não reflete o Cruzeiro de fato e a fase que está. Tá? É real no sentido do que vem acontecendo, mas você vê que tem muito mais coisa em jogo do que necessariamente fazer gol no Mineirão especificamente. Tem outros fatores bloqueando ali. Bloqueio e defesa, aí vantagem para o Cruzeiro, vantagem mínima no bloqueio, mas grande na defesa. O Rafael Cabral vem fazendo um grande campeonato ao longo da competição. Tá? O que muda do Cruzeiro jogar em casa para o Cruzeiro jogar contra o Flamengo ou contra equipes parecidas com o Flamengo? Você tem em casa em laranja contra equipes parecidas com o Flamengo em azul. Tá? Então você diminui passe, diminui progressão, diminui velocidade de recuperação. E a água interfere em alguma coisa? Não muito. Por quê? Porque eu diminuo esses pontos, mas ao mesmo tempo
não modifico os principais, não modifico o bloqueio, não modifico defesa, não modifico finalização certa e também não vou modificar a taxa de conversão. Então jogar de uma forma ou de outra para o Cruzeiro nesse momento não interfere grande coisa. O grande ponto negativo para esse Cruzeiro é a taxa de conversão. Então, assim, nos dois cenários, são dois cenários horríveis de se fazer gol. Tá? Então, um provável 0-0, por exemplo, o Cruzeiro existe. Tá? Já o Flamengo, você tem nesse cenário quase que a manutenção. Então, fala, pô, o Flamengo não tem um jeito de jogar, um estilo de jogo. Tem. O Flamengo do Sampaoli tinha, o Flamengo do próprio Vitor Pereira tinha. O grande ponto é que não é efetivo, não é bom. Não ter é uma coisa, ter e ser ruim é outra. Então tinha um jeito de jogar, o Flamengo tinha uma forma de jogar. A questão é que a forma de jogar não encaixa com o perfil dos jogadores. Então você fica com mais posse, você tem uma progressão mais ou menos contida ali, da mesma forma em quase todos os jogos, você recupera a velocidade, você recupera a bola numa velocidade parecida, você bloqueia o chute do adversário pouco, mas numa velocidade mais parecida também. O grande detalhe é que jogando contra equipes parecidas com o Cruzeiro, ele ganha na defesa do goleiro e perde na taxa de conversão. Por isso que a nota não varia tanto. Você ganha numa principal de defesa e perde na principal de ataque. Então fica quase aquele famoso 0-0. Né? Então você tem um cenário de muita proteção boa para ambos os lados e ataques não tão efetivos. Então o que a gente pode chegar em conclusão em termos de análise para vocês aí, torcedores que estão sofrendo com Cruzeiro e Flamengo? A gente pode chegar à conclusão do seguinte: o primeiro gol determina a estratégia. Se o primeiro gol sair para o lado do Cruzeiro, é muito importante para o Cruzeiro acontecer isso. Por quê? Porque você tem uma tendência, mesmo que ligeira, do Flamengo produzir mais gols do que o Cruzeiro, e a partir disso você aumenta a chance de vitória e empate. Então, você aumenta as duas chances, porque é provável que o Flamengo vá para cima e produza chances, mas ao mesmo tempo não tende a fazer 3, 4, 5 gols. Tá? Então esse é um cenário. Se o Flamengo fizer o primeiro gol, você tem um Cruzeiro com muita dificuldade de converter um gol. Então o jogo fica na mão do Flamengo. Então ele sai muito desse empate provável e vai direto para a mão do Flamengo. E aí é uma questão de controle do jogo, desperdício ou não de oportunidades. Então o Flamengo passa a ter um controle maior. Esse é o cenário que a gente está vendo para Cruzeiro e Flamengo. De ponto de partida, um grande jogo equilibrado, mas que o primeiro gol define os caminhos possíveis e principalmente garante para duas equipes que têm dificuldade em converter gol um sucesso dentro de um cenário que é muito difícil para eles. E aí, garantindo esse primeiro, você depende também da não competência do adversário em fazer. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.